pessoal. Boa noite. É uma noite de festa, de alegria, receber a todos vocês, ao nosso irmão que vem dar essa falação aqui para nós, porque o falatório que nós vamos ouvir aqui é de extrema importância para todos nós. A depressão é um dos maiores males da humanidade hoje em dia. Então, é muito importante que a gente aprenda, se já estivermos entrando nela, a sairmos. E, mais importante ainda, a prevenir. Um tema muito interessante que serve para todos nós e para todas as pessoas que nós conhecemos. Então, vamos pedir ao nosso irmão. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Muita paz a todos. Nessa noite maravilhosa, calma, silêncio, assim ensurdecedor. Um silêncio, às vezes, perturbador, mas que nos deixa tranquilos. Tranquilos para aproveitar esse momento, tranquilos para observarmos mais o nosso interior, que muitas vezes não é observado. Frequentemente, nós esquecemos de olhar um pouco para dentro de nós, mas o próximo sempre é mais importante. O próximo sempre mais aquele que desperta a nossa atenção, porque ele nos parece aí onde nós nos perdemos às vezes, naquele turbilhão da vida. Esquecemos de olhar para nós. Até me perdoe um pouco, porque eu falo um pouco devagar, mas é porque eu também gosto de acentuar bem as frases, acentuar bem as ideias. Primeiro passo, onde estamos? Senhoras e senhores, observem bem um cidadão olhando tantas estrelas, tantas galáxias, tantas constelações por aí afora. Somente na nossa Via Láctea existem aproximadamente 200 milhões de estrelas. Que o nosso Sol, antes, no começo da nossa trajetória de colégio, acreditávamos que ele era uma estrela de quinta grandeza. Hoje em dia a ciência a considera como uma estrela anã. E lá em cima, bem lá em cima, está o nosso sistema solar. Então, diante de tudo isso, nós ainda nos achamos a quinta essência da criação quando estamos deprimidos, quando estamos chateados. Nada à nossa volta presta. Somente o nosso interior dói, somente o nosso interior grita. E as demais criaturas que vivem ao nosso lado, 7,6 bilhões de pessoas que nós podemos ver ou ter notícia que existem, que não fazem muitas vezes parte das estatísticas, também estão no mesmo estágio que nós. É tanto que os espíritos nos dizem que nós estamos participando desse planeta de provas e expiações como seres medianos, medíocres. Mas não medíocres no sentido pejorativo, como se deu aqui no Brasil. Medíocres no sentido de sermos medianos, estamos todos na mesma média. E daqui a pouco nós vamos perceber por que estamos nessa mesma média. Então passaram-se milhares de anos, centenas de anos de formação da nossa epopeia na Terra. Aproximadamente 200 milhões de anos, os primeiros seres vivos, bípedes, parecidos conosco, começaram a perambular aqui. E somente temos conhecimento de 60 milhões de anos para cá, a respeito do que a história nos pode traduzir da epopeia humana. Formaram-se os grupos, formaram-se as cidades, formaram-se as civilizações e os conhecimentos começaram a passar pela oralidade ou pela forma escrita de um certo tempo para cá. E esses conhecimentos nos trouxeram muitas coisas boas, tipo, por exemplo, os antigos acreditavam, as tribos primordiais acreditavam que a nossa vida não era somente aquele estado de estarmos em um corpo, que após essa morte do corpo, o perecimento do corpo, nós haveríamos de sobreviver de alguma maneira. 3.000 anos antes de Cristo, os hindus já pensavam da seguinte forma:
Da mesma maneira que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Buda, 500 anos antes de Cristo, nos disse: os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante do que ter. Olha os ensinamentos do passado. Ser é muito mais do que ter. Vamos para diante. Grécia Antiga. Cidadão chamado Aristippus disse-nos o seguinte: estamos colocados num sistema de vida onde a dor e o prazer são extremos, mas o êxtase é justamente nem sentir dor e nem sentir prazer. É como se alcançássemos um estado maior de perfeição, de equilíbrio perante a criação. Esse tipo de conhecimento, ele gerou outras formas de pensamento. Depois vocês vão perceber muito bem por que eu estou falando na antiguidade para chegar onde nós queremos. Epicuro se baseou nesses ensinamentos de Aristippus e nos disse o seguinte numa conversa com outro filósofo grego: a morte, o mais temível dos males, é para nós um nada. Enquanto nós existirmos, não existirá a morte. E quando ela chegar, nada mais seremos. Desse modo, a morte não toca nem aos vivos e nem aos mortos. Aqui começou a base do que nós conhecemos hoje como o materialismo puro. As pessoas de então começaram a perceber que a vida que valia a pena ser vivida era aquela do agora, do momento, onde as pessoas tinham que aproveitar tudo o que era possível na sua existência. Porque quando houvesse a imposição de um sistema biológico, que é a entropia, quando os corpos desagregarem-se, as moléculas se desfazerem, os átomos voltarem ao estado original, nós então não precisaríamos mais temer nada. Séculos depois, eis que chega um outro cidadão, Yeshua ben Yosef, a quem nós conhecemos popularmente como Jesus. Esse homem veio revolucionar todos os conhecimentos da antiguidade e reforçar alguns até que já estavam postos muito antes dele nascer, muito antes dele chegar ao mundo. O que é que ele nos disse? Diferentemente daquilo que o povo onde ele foi inserido acreditava, ele nos trouxe algumas novidades. Existe um ser, não digamos nem um ser, mas existe uma força que nos criou a todos. É um Pai justo, misericordioso, bom, que fez leis eternas e imutáveis que nós não podemos derrogar, mas elas existem. Isso me faz lembrar até de um certo poeta que numa das suas canções disse, e o nosso irmão já dizia, José Newton já dizia, se subir tem que descer. É uma lei. Nós estamos envoltos nessas leis. É a lei do nosso mundo. Se eu jogar essa caneta aqui para cima, primeiro eu vou ter um prejuízo. Mas segundo, ela vai cair. Ela vai cair ao chão porque é uma lei. Nós não podemos mudar essa lei. Podemos alterá-la de algumas formas, com alguns sistemas, mas mudar essa lei não temos condições. Nos falou também de outras vidas, outros mundos e principalmente que nós temos uma responsabilidade por tudo que nós fazemos na vida. Responsabilidade. Antes se tinha a crença de que nós tínhamos culpa. Isso nós devemos muito ao nosso amigo Zoroastro, Zaratustra, ou Zoroaster, que viveu 600 anos antes de Jesus, que ele nos disse que o que nós fizermos, estamos envolvidos num sistema de bem ou mal, céu ou inferno, Deus ou diabo, culpa ou benefício. E Jesus veio modificar um pouco esse panorama. Ele tirou a culpa de lado e nos colocou na condição de responsáveis por nós. É tanto que ele nos falou, vigiai e orai para não cair em tentação. Cada um responderá por suas obras. Tanto é que vale a pena reprisar até um texto que está nos evangelhos, quando ele estava no horto, prestes a ser aprisionado. Eis que chega um soldado para pegá-lo
E um de seus discípulos que o acompanhava puxou a espada e cortou a orelha do soldado. Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que fere pela espada será ferido. Aquele que matar pela espada perecerá. Ali ele já deixou patente o quê? A responsabilidade de Pedro. Pedro acabava de perder uma orelha sem nem sequer se perceber. Ele haveria de responder por aquilo. Nós lemos e não percebemos esses mínimos detalhes. Outra coisa que ele nos deixou enfaticamente registrado: a nossa possibilidade de religação com aquele Pai Criador, justo, benevolente e misericordioso. Quando nos puséssemos em oração, quando nos puséssemos em ação para a prática do bem, da caridade, do perdão, da misericórdia, etc, etc, etc. E muitos de nós ainda esperamos por Jesus para que ele venha nos salvar. Então chega o momento de nós encararmos como seres individuais, como individualidades imortais, porque até mesmo Jesus foi esse autor que nos deixou ciente de que nós vivemos aqui muitas vezes. Estamos aqui só de passagem, mas temos nessas passagens que estamos aqui aprender sempre a crescer, a evoluir, a se equilibrar, a resgatar aquilo de errado que nós fizemos. Então, quando nós chegamos aqui, o que acontece? Chegamos com diferenças, claro. Eu sou diferente de vocês. A senhora é diferente dele, apesar de ser casada. Você é diferente dela. Não, peraí, nós somos iguais. Somos iguais e vamos já ver por quê. Mas nós temos diferenças sim. Nós já trazemos, quando chegamos aqui, no berço, naquele primeiro ciclo, naquele primeiro nicho que nos recebe, já trazemos capacidades. Todos nós temos capacidades. Como é que se explica, senhoras e senhores, uma garota de 5 anos tocar um piano, uma área de bar? 5 anos de idade. Isso foge à razão de qualquer ciência, qualquer filosofia, se não houver uma explicação de passagem, de experiência anterior, de carga anterior de conhecimentos. Podemos ter aptidões adquiridas. Eu posso ter conhecimentos que os senhores não têm, e vice-versa. E a minha jornada evolutiva sempre será diferente da dos senhores. E de cada um por si, será sempre diferente do que está ao lado, do que está atrás, do que está na frente, do que ainda vai chegar. Isso é patente. Aí chega as igualdades. Disse um poeta, aliás, que todos nós podemos sentir dor. E é verdade. Isso nos torna iguais. Todos nós, independentemente de religião, independentemente de cor, tamanho, sexo, seremos passíveis de sentir dor. Como também, algum dia, em algum momento, haverá um instante que nós deixaremos essa veste física que já falavam os hindus na antiguidade. Isso é uma igualdade. Querem ver outra coisa que nos iguala? Os vícios morais. Como seres medianos num planeta de provas e expiações ainda, já em compasso de regeneração, nós temos os vícios, orgulho, vaidade, egoísmo. E principalmente a ignorância. Porque às vezes nós lemos, devoramos livros. Eu tenho certeza que qualquer um dos senhores leu muito mais livros do que Santo Agostinho. Que quem pega a doutrina espírita realmente lê muito. Eu já perdi a conta de quantos livros li em minha existência. Mas só neste ano passado foram 32. Ou seja, nós lemos demais, mas às vezes pegamos pequenos detalhes, ou perdemos pequenos detalhes, que às vezes passam desapercebidos. E nesses contextos gerais que foram falados até agora, quem somos nós? Geração Pokémon? Será que fomos feitos para isso, para caçar Pokémons no celular? Como acontece muito em voga hoje em dia. Até deixou um pouco mais, né? Chegamos aqui prontos para isso aqui. Competir, vencer, derrotar. Obrigação de ser feliz, acumular bens. Ter sucesso.
Conhecer de tudo, mas usar o mínimo possível. Hoje, por exemplo, é um dia que, sinceramente, é mais um dia na minha vida que eu não precisei usar o Teorema de Pitágoras. Mas eu tive que aprender. Todos nós tivemos que aprender nos bancos de escola. Basicamente, somos obrigados a mentir sempre. Nossos pais disseram: não minta, menino. Se você mentir, é um pecado. Se você mentir, você vai para o inferno. É assim que minha mãe falava. E ainda me prometia algo muito interessante. Uma pequena sola de 25 centímetros. Não sei se vocês conhecem o que é sola. Sola é um pedaço de couro grosso. E essa, especialmente, era preta. Ela vivia pendurada justamente na cozinha para me amedrontar. Se você mentir e fizer coisa errada, aquela sola que tinha o nome de carinhosa vai comer. Graças a Deus, nunca foi preciso ela chegar ao meu couro. Mas nós somos, sim, obrigados a isso, a aprender a mentir sempre. Porque isso faz parte de todo o contexto de competir, vencer e derrotar. Negar o mundo para afirmar o nosso eu. E como Homer Simpson, nós nos doutrinamos ou nos doutoramos em pensar da seguinte forma: se a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. Mas é verdade. Nunca somos culpados de nada. Nós culpamos o cachorro, o papagaio, o peixinho do aquário, peixe Beto, né, Wilton? Peixe Beto. Nós culpamos até Deus. Nós não temos culpa nenhuma. Eu não fiz isso. Ninguém viu, então ninguém pode provar, diz Bart Simpson. E é assim que nós conduzimos nossas vidas. Tudo gira em torno de tirar proveito das situações. Querem ver só um filmezinho? Que até o nosso irmão aqui se admirou. Como é que você conseguiu isso? Mas eu consegui. Vamos ver se eu consigo passar aqui agora. Tem som? Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Quem conhece esse cidadão? Gerson. O que ele disse? Uma frase muito clássica. É preciso levar vantagem em tudo, certo? É um problemão para ele, até pelo cigarro que ele está no bico, no dedo. Para muita gente. Porque nós vemos isso com muita frequência. Nós queremos sempre levar vantagem em tudo. É em qualquer lugar. É na repartição pública, é no banco, é no trânsito. Querem ver só uma experiência bem interessante que sempre acontece? Estamos aqui dirigindo o nosso carro, tranquilos, vamos dobrar naquela esquina ali a 100 metros. Quem tem a prudência e conheceu bem, aproveitou bem as lições, liga a seta já com 100 metros, que é para indicar que eu vou dobrar à direita. Mas vem sempre o engraçadinho que está lá atrás de mim. Ele cruza sem dar seta, me corta e entra na minha frente à direita sem pestanejar. Levar vantagem em tudo. Certo? Certo. Não é certo. É errado. Bate, causa um acidente, mata alguém, atropela uma criança, bate num cachorro, bate sozinho. Nós não pensamos nisso quando estamos nos conduzindo diante de nossas vidas. É um pequeno detalhe que a gente não percebe. Aí nós chegamos a um determinado sistema. Quando nós fazemos tudo, aprendemos tudo para derrotar o nosso oponente, para sermos melhor do que ele, eu tenho que tirar nota 10, porque nota 9 não presta, eu sou melhor do que ele, esse concurso é meu, aquela vaga é minha, eu tenho que vencer. Nem que para isso eu tenha que ir numa casa de umbanda e fazer alguma coisa para ele. A gente sempre pensa dessa forma. Isto é, o ser mediano que não se observa e não se conhece. Todo esse sistema que foi falado aqui gera um determinado vazio.
E nós podemos muito bem chegar a esse estado de coisas, a depressão. O que é depressão? Antigamente era conhecido como mal dos deuses, depremere. Você está se deprimindo, você está sendo puxado para baixo. Você se coloca numa condição de pessimismo e você vai causando toda uma perda de afetividade com aqueles que estão à sua volta. As pessoas não te reconhecem mais. Mas o que está acontecendo com o Sérgio? Vocês já viram alguma vez em algum interior a figura de um bodezinho doente, sujo, com bicheira? Como é que fica ele? No cantinho, quieto, calado, não faz um bé. Assim somos nós também. Nós praticamente nos isolamos de tudo e de todos e vamos perdendo a nossa afetividade com aqueles que estão próximos. Vou pular essa parte aqui. Chega esse estágio, senhoras e senhores, em que nós nos introjectamos e achamos que nós somos os coitadinhos do mundo. Esquecemos que estamos no meio de um sistema de 7,6 bilhões de pessoas que também são como nós, que também têm capacidade de sentir dor, que também são iguais a nós, naquelas âncoras que eu acabei de falar, egoísmo, orgulho, vaidade e ignorância, que algum dia também perecerão como nós, mas nós achamos que somente nós é que sofremos. Hereditariedade também pode ser uma das causas da depressão. Muita gente pensa que não, mas é. Quando se diz que a carne é fraca, senhoras e senhores, há um ledo engano. A carne não é fraca. A carne nossa já pode trazer geneticamente muitas coisas que hoje nós recebemos. Que hoje nós temos guardado em si. E que algum dia pode florar. Surge. Enfermidades infectocontagiosas também podem ser causas de depressão. Remorso, culpa e ansiedade são os principais fatores para que isso se instale. Dívidas reencarnatórias também podem ser motivos de depressão. Dívida reencarnatória. Quem dos senhores nunca viu uma criança sofrendo num leito de hospital? Às vezes com meses de idade, dias, toda perfurada, cortada, mexida, sofrendo. De onde é que vem aquilo? Se é um ser que nasceu agora, se existe um Deus bom, justo, poderoso, misericordioso, como é que ele permite que aquilo aconteça? Será injustiça? Ou será que por trás disso existe uma carga, uma trajetória que ocasionou aquela situação para que aquele ser passe por aquele tipo de aflição? E os que estão em volta também. Ausência de fé. Fé em alguma coisa. Lembrem-se que eu falei há pouco a respeito de ignorância. Mas não é ignorância de não saber ler nem escrever, é ignorância de estarmos aqui. Por que estamos aqui? Qual é a finalidade de estarmos aqui? Para onde iremos depois daqui? É sobre tudo isso que gera a ausência de fé. Nós não sabemos, as pessoas dizem por aí, nós ouvimos, engolimos e aceitamos isso como verdade. Porque não temos ou não permitimos a capacidade nossa de analisar, de avaliar, de estudar e racionalizar tudo aquilo que nós estudamos. Pode acontecer também fatores que não estão dentro de nós, fatores como, por exemplo, a rotina, situações sociais e financeiras. Há poucos instantes, eu estava vindo para cá e li uma reportagem de dias passados a respeito de um cidadão policial, pai de 2 filhos, no Rio de Janeiro, preocupado com suas dívidas, preocupado com tudo aquilo que tinha que arcar, não poder pagar mais colégio, não poder mais pagar sua conta de energia. E sabemos que o Rio de Janeiro, por enquanto, está num estado de crise financeira. Os servidores públicos, principalmente, passam por isso. E ele simplesmente subiu num prédio e se jogou. Então, são fatores exógenos que podem nos levar à depressão. Como é que tudo isso começa? Aí é que está o X da coisa. Depressão e suicídio, senhoras e senhores, são processos sequenciados. Não chega de uma hora para outra, não se instala de uma hora para outra.
Começa logo aqui, do contrariado eterno. O contrariado que reencarna. Ele é crônico, ele já sabe que chegou aqui e a partir dali ele já nutre aquela sensação. Eu não pedi para nascer. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Tem também um problemático, que é aquele que é formado para se deprimir. É aquele formado na competição, sempre vencer, sempre sobrepujar o nosso próximo. Então ele praticamente se torna um candidato potencial à depressão. E tem também aquele que não é, aquela criança, digamos, doutrinada a aprender a sofrer. Tem pais e mães que não permitem que seus filhos sofram, se frustrem, deixam que eles façam tudo o que querem, digam tudo o que querem, assistam televisão, qualquer programa que eles queiram, fucem a internet para ver o que eles quiserem, porque não são frustrados. Só que mais adiante, a vida é diferente do lar. E fatalmente aquela criança vai se frustrar e vai perder terreno diante de si mesma. A semeadura. O que é a semeadura da depressão? É justamente isso que eu falei. Nós queremos conquistar sempre objetivos. Somos apegados excessivamente à materialidade, que Epicuro já falava na Grécia antigamente, que muita gente engoliu como sendo verdade. A ociosidade é outro meio também que nos candidata à depressão. Ah, domingo eu não vou fazer nada, eu vou dormir até 11 horas, estou cansado, passei a semana toda trabalhando para os outros, agora eu preciso repousar. Tudo bem, o corpo precisa de repouso, mas o espírito precisa de trabalho. E nós não lembramos disso na hora de descansar. E mais uma vez, aqueles 3 itens perigosos: egoísmo em excesso, vaidade em excesso e orgulho em excesso. Eis o campo da destruição pré-instalado. Quando nós chegamos a esse tipo de situação, senhoras e senhores, acontece um fenômeno muito cruel, que é esse: perda da empatia. Nós não temos mais sensibilidade para aceitar o próximo no seu sofrimento. Nos tornamos completamente indiferentes àquilo que eles sentem. Aquilo que eles passam não nos interessa. Aquela dor é dele. Ele está ali porque ele precisa penar, pagar os seus débitos, porque ele é pobre, porque ele é isso. Inventamos sempre uma desculpa, como Homer Simpson. Então surgem os complementos. Como eu não estou muito bem, quando eu não estou muito bem equilibrado, quando eu não estou muito bem situado, já possuo tudo o que eu quis, conquistei o melhor cargo, comprei o melhor carro, comprei aquela roupa de marca, aquele relógio de marca, e aquilo não me satisfaz de maneira nenhuma. Eu começo a recorrer a outros sistemas, que são os vícios materiais. Bebida, álcool, drogas, sexo. Quem pensa que sexo não é vício? É sim, e muito. Um dos mais cruéis vícios que nós podemos ter. Um dos mais desequilibrantes vícios que nós podemos usufruir. Então, semeadura, chega a hora de colher os frutos. Semeei tudo isso na minha vida. E chega esse instante da perda de sensação de propósito. Eu não posso fazer mais nada, eu já fiz tudo o que eu precisava fazer. Ou não fiz tudo o que precisava fazer. E vem o vazio existencial. Com isso, abrimos brechas para outro tipo de sistema, que são as obsessões. Quem senta nos bancos espíritas sabe muito bem que não estamos sozinhos neste mundo. Apesar de não podermos ver, de não termos capacidade de ouvir e ver, mas nós temos muitas vezes condições de sentir que não estamos sozinhos. E como estamos abertos em flor para o desequilíbrio, os espíritos obsessores, aqueles ignorantes que vagueiam pelo mundo espiritual, à nossa volta, constantemente, que até Joana de Ângeles fala que serão aproximadamente 14,5 bilhões
daqui a um certo tempo. Estão aí em volta do planeta, sugando tudo o que nós temos nas nossas deficiências. Esquecemos que eles existem. Daí, com as obsessões, o que é que acontece? Reflexos no corpo físico. Começam as dores, as nevralgias, as taquicardias, a falta de ar, aquela sensação de que em algum momento você vai morrer. Tudo isso é um processo que finaliza na perda do autocontrole. Nós não temos controle nessa fase. Já passou disso. Nosso irmão Chico Xavier nos fala sobre a depressão o seguinte: tudo o que criamos para nós de que não temos necessidade se transforma em angústia e em depressão. Todos os excessos nossos resultam tão somente nisto aqui. Alguma vez, Chico já se sentiu deprimido, porque ele também foi, ainda continua sendo um ser humano. Então, ele disse o seguinte: quando a depressão me ameaçava, Emmanuel, o seu guia espiritual, me recomendava deixar o que estivesse fazendo e ir à periferia, efetuando demorada visita aos lares em situação de penúria, pois, depois de conversar com aquelas mães sofridas, eu voltava para casa com vergonha de mim. Pergunta básica: quantos de nós fazemos isso, senhoras e senhores? Quantos de nós sentimos a dor daquele necessitado e deixamos a nossa casa no final de semana para ir visitá-los, para conversar com eles, para ver o que tem a dizer? Quantos de nós já saiu às ruas levando um prato de comida, um pedaço de pão para alguém que tem fome? A resposta fica para cada um, logicamente, né? Depois desse estágio vem o que é pior: suicídio. O suicídio. Nos achamos no direito de tirar nossa vida por vários motivos, quando ela não nos pertence. Em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 944 em diante, nós temos as modalidades de suicídio. Primeiro, o involuntário, aquele que a gente nem sente que comete. Primeiro estágio da depressão, os obsessores, a ação pertinaz deles em nossas vidas, muitas vezes nos dirigindo, como dizem os bons espíritos, em O Livro dos Espíritos. E nós automaticamente vamos morrendo por dentro, nutrindo sensações desagradáveis, pensamentos desagradáveis, palavras desagradáveis, reclamação de tudo. É o suicídio involuntário. O voluntário todo mundo sabe o que é. Pega uma arma, dá um tiro na cabeça, pula de um prédio, se coloca na frente de um carro, coloca uma pedra nos pés e afunda. Esse nós sabemos. Motivo de crença ou forçado. Algumas culturas tinham essa crença de que, por exemplo, se o marido morria, a mulher tinha por dever também de morrer. E ela se lançava na pira onde o marido estava sendo cremado. Ponto. Obsessiva. O sujeito já está praticamente sem domínio, já se deixou tanto levar pela depressão, os espíritos estão ali assediando ele o tempo inteiro, ele já não tem mais nem controle sobre si mesmo, sobre o seu corpo, sobre sua vontade, e pode cometer suicídio, sim. Loucura. Já viemos com alguma predisposição orgânica para esse estágio de demência, de loucura. E podemos cometer também o suicídio. De todas essas modalidades que aqui foram apresentadas, senhoras e senhores, somente a loucura e essa, por motivo de crença, podem ter atenuantes. Atenuantes, não liberação. Precisamos ler um pouco mais sobre o livro dos Espíritos nesse aspecto. Ele vai nos fornecer muita coisa. Essa também é uma das formas pelas quais nós podemos ser liberados de alguma
responsabilidade. O suicídio altruísta é aquele que eu vejo um irmão que está na iminência de sucumbir e eu me aproveito da situação sem pensar nas consequências, me atiro na água para poder salvar a pessoa. Ela se salva, mas eu pereço. Então, recapitulando aqui. Por motivo de crença, loucura e altruísmo são praticamente situações em que o suicídio é, digamos, amenizado na questão da responsabilidade perante as leis divinas. Suicídio na visão espírita, segundo nosso irmão Chico Xavier. Ele nos disse uma certa vez, relembrando Paulo aos Coríntios, que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que ele quis dizer com isso? Que se a depressão tem fases, se o suicídio também segue fases, eu também sempre tenho a oportunidade de barrar, de controlar antes que chegue o momento crucial de tirar a vida. Causas que podem nos levar ao suicídio. Os Espíritos nos falam a respeito disso em O Livro dos Espíritos, que, no mais das vezes, quando nós cometemos o suicídio, é sempre quase por covardia moral em não querermos assumir as responsabilidades que nós temos em nossas existências. Não querer assumir responsabilidade. Não aceitar aquilo que nos é imposto. Por outra, podemos também fazer isso por autodesprezo, ausência de fé, ou, mais uma vez, a questão da ignorância, desconhecimento das consequências. Quais são as consequências? Eu quero me matar hoje. Vou tomar todas, quero virar um como alcoólica. Mas o que é que vem depois disso? Primeira de todas as consequências que nós iremos encontrar, a decepção. Se eu tirei a vida do meu corpo pelo suicídio, querendo amenizar minha dor, ou não querendo sofrer as consequências da minha existência, a primeira consequência será sempre a decepção. Eu vou continuar vivo do outro lado para receber toda aquela carga decorrente dos meus atos. Outra coisa que muita gente desconhece, ou até prefere desconhecer, o assédio dos inimigos que nós temos, de outras existências, ou até mesmo aqueles que nos rodeiam diariamente e que nós não aprendemos a lidar. Que quando passamos para o lado em situação de desequilíbrio, eles vão lá e se aproveitam de tudo. Isso não é querer colocar medo na cabeça de ninguém, mas chamar a atenção para a responsabilidade que nós temos conosco e também por aqueles que estão à nossa volta. Horrores da decomposição. Algumas pessoas, às vezes, manifestam-se em reuniões mediúnicas, gritando, chorando desesperadas, reclamando: eu estou sentindo o meu corpo podre, os bichos roendo, as baratas, os ratos, os vermes me corroerem, e eu não consigo me livrar daquele corpo. Por quê? Porque o corpo não lhe pertencia, a vida não lhe pertencia, e você tirou a sua vida sem ter conhecimento das consequências, ou mesmo tendo conhecimento, mas mesmo assim resolveu encarar a parada. Dores e sensações em diversos graus e intensidades, e, consequentemente e posteriormente, infinitas ou incalculáveis reencarnações reparatórias. Sim, muitas vezes nós percebemos, por aí nos lares afora, ou até mesmo nos nossos lares também, pessoas que chegam e se vão muito rápido, com doenças cruciais, com dores, com penúria, estados de causar, assim, a nossa comiseração. Mas muitas vezes essas pessoas que passaram por nós, ou que nós vimos passar por aí, podem ser resultados disso. Suicidaram-se em outras vidas e trazem reencarnações reparatórias. Antes de passarmos por todos esses processos, nós temos algo que é inerente a qualquer um de nós. E é uma das nossas igualdades. Poder de opção. Você pode optar fazer o que quiser.
não importa o que fizer, para onde for, sempre estará lá para colher os resultados. Isso é lei. Lei divina. Portanto, não entre em lugares onde não tenha a certeza de que poderá sair. Entrar no sistema da depressão pode ser um sinal de alerta para que você comece a se policiar, para justamente não chegar num lugar onde não possa sair. Terapêutica que a doutrina espírita nos recomenda. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Não espere que o mundo mude para você mudar, porque o mundo não vai mudar enquanto você não mudar. De acordo com a nossa maneira de sentir o mundo, com a nossa imagem, com o reflexo de nós mesmos, aí sim é que o mundo realmente poderá começar a mudar. Esse mesmo cidadão nos disse uma vez que se um homem tiver eivado de amor, ele poderá mudar uma geração inteira, poderá mover uma nação inteira. E foi o que ele fez. Conseguiu atingir esse estágio de amar. Mudanças. Fazemos sempre tudo a mesma coisa, do mesmo jeito, todos os dias, todas as horas. Mas, quando estamos num estágio como esse, de depressão inicial, mudança de foco, mudança de hábitos, mudança de caminhos e mudanças de métodos e metas. Se nós corremos atrás do que é ter, precisamos correr atrás do que é ser. Porque é o ser que nós levaremos para onde iremos. Esse moço nos disse uma vez: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Minhas filhas cantavam musiquinha quando eram colegiais, e até os senhores podem ter ouvido isso também de seus filhos. Não se pode vomitar batata se eu comi repolho. É uma coisinha boba, mas é verdade. Aquilo que você faz é aquilo que você colhe. Não tem como colher diferente. Utilidade. Quando estivermos na depressão, sentindo que ela já nos bate à porta, tratemos de mudar o foco, tratemos de mudar as metas e, basicamente, procuremos ser úteis a alguém. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. E nós vemos as casas cheias de pessoas que muito rezam. Faz mal ou não faz? Mas aquela oração seria melhor na prática. Seria mais valorosa na prática. Porque muitas vezes as pessoas que entram em casas espíritas, em templos budistas, em igrejas, em templos de igrejas evangélicas, oram, pedem, gritam, pedem a Deus, mas quando sai dali já começa a errar. Já começa a fazer diferente. Então é por isso que a utilidade é um dos mecanismos que a doutrina espírita nos leva a acreditar, a engendrar como terapêutica para vencer este panorama de depressão e suicídio. Relembrando o que Jesus disse: quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Tudo diferente daquilo que aprendemos. De competir, vencer, sobrepujar o irmão. É tudo o contrário. Allan Kardec foi muito feliz na pergunta 961 de O Livro dos Espíritos, quando ele questionou os espíritos sobre isso. E é uma coisa muito interessante nós pensarmos também, até mesmo para direcionar nossas vidas daqui por diante. Porque se não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, daqui para frente nós podemos fazer, sim, um novo fim. Ele pergunta aos espíritos: no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Os espíritos nos respondem o seguinte: a dúvida para os descrentes endurecidos, aqueles materialistas apegados à matéria. O medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. Engraçado que ontem eu fazia uma palestra também em outra casa espírita, e eu fiz o seguinte questionamento: será que somos pessoas de bem? Nesse aspecto, vale a pena ler o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que você quer para si? Essa é uma pergunta básica.
Será que nós queremos continuar doravante, materialistas como Epicuro? Ou conscientes de nossa função aqui na Terra, sabendo de onde nós viemos, por que é que aqui estamos e para onde iremos e como estaremos para depois da morte? Se nós sairmos daqui hoje com essa pergunta, foi divulgada para várias partes do mundo. O rapaz dizia o seguinte: Sérgio, parabéns pela palestra e parabéns ao Recanto da Pressa pela transmissão. Já tive a oportunidade de emprestar o livro a algumas pessoas, inclusive não espíritas. E a conclusão delas foi muito parecida. A identidade do espírito perde importância diante da força da mensagem transmitida. As pessoas durante muitos anos sempre falaram: ah, é o livro do Renato Russo. Mas a mensagem, senhoras e senhores, a música do céu fala mais alto. E a identidade do espírito se perde. Porque se ele quisesse ter desde o princípio dito que era Renato Russo, ele mesmo não teria dito na entrevista que fiz a ele, na terceira e última: eu não quero que me chame pelo meu nome. Doravante me chamarei Ruggeri Rubens. Quem puder ter a oportunidade de ler, saberá o porquê também. Muito obrigado, muita paz.